Quanto à patogenia da poliomielite anterior aguda, destaca-se que existe etapa intestinal e etapa neurológica. No caso da etapa neurológica, é de 1 para 1000. Na etapa intestinal, a mucosa faríngea intestinal estão envolvidas. E aí, especificamente, tecidos linfáticos regionais pela transmissão desses sorotipos, levando a processos imunogênicos, que por sua vez leva a uma paralisia assintomática ou a distúrbios gastrointestinais. No caso da etapa neurológica, que acontece com menos frequência, o sistema nervoso central estará envolvido com a via neural e com a via hematogênica, o vírus aí se desenvolvendo, levando a manifestações clínicas de paralisia muscular, que depende diretamente do número de neurônios envolvidos, agredidos. Quanto à patologia da polio, devemos levar em conta as lesões do sistema nervoso central, sendo estas não específicas. Nós já falamos algumas regiões que são mais acometidas. E a distribuição das lesões são patognomônicas com a paralisia. E a seletividade é por certas regiões que nós inclusive já falamos lá na definição. As primeiras alterações nos neurônios motores do corno anterior da médula espinhal, especificamente lombar e cervical, representam lesões em núcleos dos nervos cranianos, da formação reticular do bulbo, dos núcleos do teto mesencefálico, do verme cerebelar, do mesencéfalo, no caso, substância cinzenta, substância negra e núcleo rubro ou vermelho, também presentes no tálamo, no hipotálamo, na zona motora pré-frontal anterior do córtex. Bem se vê que há seletividade por determinadas regiões e estas irão incidir especialmente nas manifestações clínicas decorrentes. Se infecção, divide-se em doença menor e doença maior. A doença maior pode ser isolada ou combinada. A doença menor é representada, por sua vez, em 3 dias antes do início da paralisia muscular propriamente dita e vem com complicações gastrointestinais, que são especificamente náuseas e vômitos. Por conta dessas náuseas e vômitos, tem-se cãibras abdominais e essas, por sua vez, podem levar à dor. O paciente fica vomitando com tanta náusea que pode desenvolver dor e diarreia. E essa dor e diarreia levam a manifestações sistêmicas, que por sua vez são dor de garganta, mal-estar e cefaleia. Tudo isso decorrente dessas complicações gastrointestinais, que por sua vez tratam-se da doença menor. E se for a doença maior, professora? Neste caso, o paciente pode vir a desenvolver meningite asséptica ou a poliomielite não paralítica, com características por conta da meningite asséptica, rigidez de nuca, a dor lombar, a fotofobia, não consegue ver a claridade, e a cefaleia antes do início da polio paralítica. Depois dessas manifestações de meningite e polio não paralítica, ele desenvolve a polioencefalite, que se caracteriza por preceder a paralisia propriamente dita. Raramente essa polioencefalite ocorre de forma isolada e ela tem manifestações como tremor, obnubilação, o paciente fica meio que confuso, agitação, tem disfunção autonômica, ou seja, essa labilidade da pressão arterial. Horas, o paciente pode estar com hipertensão, pressão alta, e em outros momentos hipotensão, pressão baixa. Lembrando que essa hipertensão ou essa hipotensão é bastante relativo. Por exemplo, pacientes que mensuram sua pressão durante vários anos e a pressão média é 10/6. Aí seria hipo abaixo desse 10/6 e hiper acima desse 10/6. A média é de 120/80 milímetros de mercúrio, mas isso é bastante próprio de cada paciente, da importância na avaliação. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre exame clínico, é importante que você observe. É importante uma avaliação constante do seu paciente para que você consiga ter noção exata do que se passa com ele. Então, ainda nessa disfunção autonômica, fora a labilidade de pressão arterial, ele pode vir a desenvolver taquicardia, arritmia ou sudorese específica. Fora o tremor, a obnubilação, a agitação, a disfunção autonômica, o paciente também pode vir a desenvolver sinais de comprometimento no neurônio motor superior, caracterizado por espasticidade
hiperreflexia e Babinski presente. Se você não viu o nosso vídeo de vias aferentes e eferentes, é importante que você dê um passeio lá para observar do que se trata esse neurônio motor superior. Mas são sinais de piramidalismo, cujas repercussões, dentre outras, são estas. Fora a meningite asséptica ou poliomielite não paralítica e a poliencefalite, o paciente segue na doença maior com uma poliomielite bulbar e, na sequência, a poliomielite paralítica propriamente dita. Então, você vê que para desenvolver a paralisia já é nível bem tardio da doença. Os sinais e sintomas clínicos baseados nos estudos de Sheffer e colaboradores, ainda em 1976, representam a forma abortiva, ou seja, a doença menor, a doença também chamada trivial ou discreta. Nesse caso, o início é brusco, é de uma vez, é rapidinho. E as manifestações são febre baixa, mal-estar, cefaleia, náuseas e outros sintomas menos frequentes, como vômito, a diarreia, a sensibilidade abdominal difusa e a dor de garganta, que nós já explicamos de uma forma pregressa. Nesse caso da forma abortiva, o diagnóstico é presumível e dá-se quando há contato com um caso agudo na última quinzena ou no círculo familiar. Não só presumível, como definitivo, só fazer o exame de laboratório virológico. E a duração nessa forma abortiva é de 48 a 72 horas e a evolução é totalmente benigna. Então, é uma forma mais leve dessa patologia. Agora, a forma meníngia ou não paralítica apresenta-se também com início brusco e os sinais aqui já são mais acentuados. O paciente pode vir a apresentar febre elevada, lá na outra era uma febre mais leve, fáscies angustiadas, olhos brilhantes, dor à mobilização, um misto de excitação e sonolência e uma forma trípode ao sentar. Porque o que é essa forma trípode? Ele não consegue estender os extensores de coluna e os isquios tibiais quando está sentado, ele fica mais fechadinho, porque dói. A duração neste caso é de 1 a 2 semanas e a febre vai diminuindo entre o terceiro e o quinto dias, mas ainda não há uma sequela. Na forma paralítica, a evolução destas, que ocorre de 1 para cada 1000, ocorre em 50% dos casos. E os outros 50% dos casos são a forma bifásica, ou seja, o paciente apresenta na primeira fase uma forma não específica que dura cerca de uma semana com intervalo entre 3 a 5 dias livres entre estas. E na segunda fase é um novo quadro febril com paralisia. Então, se não for isto, é a forma paralítica propriamente dito. E nesta forma paralítica aguda, ela pode ser a forma espinhal comum ou a forma bulbar e respiratória. Neste primeiro caso, em que é a forma espinhal comum, as manifestações iniciais tratam de febre, cefaleia, náuseas, vômitos, irritabilidade, dor muscular, puramente a palpação e uma dor intensa ao se sentar com postura flexora. Do terceiro para o quarto dia, ele apresenta a paralisia. Quanto mais cedo a apresentação dessa paralisia, pior o prognóstico. E a gravidade é menor no músculo que, por último, foi afetado. E essa paralisia é do tipo flácida. Outros sintomas aqui também é a astenia muscular. Ele apresenta certa fraqueza. E essa astenia é progressiva e se inicia com tremor muscular, progredindo até a paralisia. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.